Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Torquato da Mentoria Criativa. Hoje eu quero falar para vocês sobre um processo inusitado que é o de manipular fotos para você começar a ter uma ideia de alguma coisa. Eu estava procurando na internet sobre ideias diferentes, coisas diferentes para fazer, e eu acabei chegando nessa imagem aqui do cogumelo. E essa imagem, ela me surpreendeu porque é uma figura com uma composição interessante, porque é uma figura clara num fundo escuro e ela é bastante simples, é uma figura bem de perto e tal, deve ser um cogumelo bem pequeno, mas a partir de uma pequena manipulação com algumas ferramentas que eu quero mostrar para vocês, eu acabei chegando nessa imagem aqui. E eu não pintei por cima da foto, não foi nada disso, foi apenas um começo de inspiração, que é o que eu quero mostrar para vocês. Eu acabei fazendo uma mulher monstro com várias pernas, e protegendo seus ovos num ninho, numa caverna, alguma coisa assim. Eu ainda posso ir adiante com essa imagem, eu não tenho certeza se eu vou ter tempo para fazer, mas eu acho que eu gostaria de retocá-la mais um pouco. Pois bem, quando eu cheguei nessa imagem do cogumelo, eu pensei assim, poxa, e se eu manipulá-la um pouquinho para atingir um resultado de composição apenas, né? Eu gostei bastante do fenômeno de algo claro saindo do escuro. Então eu vou tentar intensificar isso aqui. E como foi que eu fiz? Eu primeiramente tentei decidir primeiramente o que seria uma composição inicial, como que ela seria, se ela seria vertical, horizontal, e eu optei por uma composição horizontal. A partir disso, eu estendi a foto para conseguir agrupar uns pixels ali, que basicamente é o que a gente vai fazer. Vamos arrastar pixels. E para arrastar esses pixels, eu vou mesclar tudo num só layer. Para arrastar esses pixels, eu vou aqui usar o Mixer Brush. É uma ferramenta que eu andei descobrindo que eu achei muito bacana. Pode ser qualquer brush. Normalmente eu acabo utilizando algum com textura. Eu gosto desses com textura. E o que ele faz é uma espécie de carimbo do Photoshop. Ele pega uma parte e arrasta ela. Então eu vou clicar o Alt aqui nessa parte. Ele vai puxar o branco com o azul e com um pedaço da parte escura aqui também. Tá? E aí o que eu vou fazer? Bom, o que eu gostei foi da coisa saindo do escuro. Vou aumentar esse escuro aqui para ver então. O meu pensamento inicial foi algo parecido com isso. Eu estou fazendo de novo o que eu fiz, eu acabei jogando fora, porque é apenas uma composição simples e tal. Mas eu vou reproduzir mais ou menos o meu pensamento por trás para vocês terem uma ideia. Então eu pensei assim, poxa, isso aqui bem que podia ser uma caverna bem maior. Eu gosto de pensar em termos de amplificar a mesma coisa. Tipo, e se fosse um negócio gigante? E se fosse uma cavernona? E se fosse uma cidade enorme, sabe? Algo do tipo assim. Então, o que eu fiz aqui foi tentar ampliar esse ambiente para ele ficar grande. Depois de ter feito o básico da caverna aqui, uma cavernona com algumas pedras aqui, daí eu clico no Alt, arrasto a tinta. É importante que esteja no mesmo layer para que misture bem, porque se estiver no layer diferente ele age de uma forma estranha. Mas tudo bem. O que eu fiz aqui foi pensar, bom, qual é a forma básica disso aqui? É como se fosse uma cobra, né? Então eu queria transformar num ser vivo. Então o que eu fiz foi começar a transformar isso aqui numa cobra. Eu acabei excluindo o cogumelo e fiquei só com a outra parte. E a ideia inicial era fazer algo mais ou menos assim. Algo que desse uma volta assim e fosse uma serpente que estivesse saindo de uma toca. E o que me faltou nessa imagem para me convencer de que ela seria uma boa composição é o interesse da coisa mesmo, né? É meio monótono, tipo, é só uma serpente saindo de uma gruta. O quão interessante isso seria, né, em termos narrativos mesmo. Então eu acabei descartando a ideia da serpente, pensei, e se fosse algo mais humano? Daí eu apaguei, usando o próprio pincel mesmo, manipulando os pixels aqui, e comecei a puxar pensando, e se fosse um lagarto humano, né? Algo que tivesse um corpo aqui assim, mais ou menos, a cabeça aqui, aí tivesse uns braços. E pensei, se fosse
homem cobra, uma mulher cobra, algo do tipo. Mas aí eu lembrei da figura da Medusa, tão representada em jogos como os antigos do God of War, ou alguns filmes e tal. E pensei, ah, não, vai ficar muito chato. E se eu colocar algumas patas, né? E se fosse um lagarto ou algo do tipo, algum réptil, assim, com patinhas, né? E eu gosto bastante de desenhar figuras femininas, então eu acabei transformando ela numa mulher. Já aqui com uma cintura mais feminina. E, inicialmente, a minha ideia era deixá-la mais civilizada. Então eu colocaria um bastão, algo do tipo assim, como se ela estivesse guardando a entrada. Mas no fim, eu acabei optando por fazer uma criatura mais feroz mesmo. Eu achei que ficou mais interessante. Eu gostei mais da ideia, porque depois de um tempo de ter feito ela com um bastão e algumas joias para complementar, para dar uma ideia de civilização e tal, eu acabei optando por fazer algo mais animalesco e tal. Ela tá numa gruta e tá protegendo seu ninho. É uma criatura fantástica, completamente bizarra, mas eu gostei, achei interessante a ideia, então quis seguir. É, eu não trabalhei mais do que isso na, na figura. O máximo que eu faço depois disso é voltar para o pincel normal, talvez trabalhar um pouco com os layers do tipo multiply, para decidir um pouco melhor a luz e sombra, algo do tipo assim, da onde vem a luz? Se a luz vem de cima, de trás, projeta uma sombra aqui no chão. Eu lembro de ter pensado algo do tipo assim, ou se a luz vem de cá, né, ou de cá e tal. E no ponto que o que eu queria fazer com essa imagem, e aí depois de ter elaborado tudo isso aqui, abandonado algumas ideias e mexido em outras, eu fui buscar outras referências e acabei chegando nisso aqui depois de ter feito esse sketch. Esse sketch ainda não tem todos os elementos da outra cena final, mas tem a maioria já. E uma das coisas que eu queria era deixar um frame negro em volta da personagem principal, né, da única personagem da cena. Eu queria que ela estivesse clara no fundo escuro, que nada mais é do que o pensamento inicial do cogumelo aqui, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que quando a gente está buscando por inspiração em coisas simples, às vezes é o pensamento mais simples mesmo. Ela não é uma mulher cogumelo, ela não é uma criatura planta. Ela é um animal diferente. Ela tem um quê de lagarto, um quê de mamífero. Ela tem essas sobras de pele e tal. E ela tem essas parecem coisas de peixe ou de lagarto e tal. Tem os cabelos grossos que lembram um pouco da medusa, mas que não é a medusa, mas que está ali associado e tal. Isso é algo que a gente comenta bastante no curso, que eu faço em parceria, o curso e a mentoria com o Matheus Camilo, que é justamente a gente buscar signos que tenham a ver com a coisa, né? O caso, o cabelo da medusa, não necessariamente tem a ver com a medusa, não é a medusa, não tá longe, não são cobras, mas lembra um pouco, lembra um tico, tem a ver alguma coisinha ou outra ali, tá ali, é um easter egg, né? E fora o pensamento de fazer o frame negro na personagem Clara, eu queria fazer com que esse mato tivesse uma espécie de ritmo junto com as pedras. As pedras elas são dispostas aqui de maneira pensada, não são completamente randômicas. Elas servem para guiar o olhar para o ninho, servem para guiar o olhar para a personagem, como se fosse algo que fizesse mais ou menos assim, né? Bom, eu queria mostrar isso para vocês, é um pensamento que eu andei fazendo nos últimos tempos, é algo que eu andei seguindo nos últimos tempos. Tem coisas que eu ainda preciso retocar nesse personagem, tem alguns falhadinhos aqui. Tem outras coisas que eu também posso melhorar. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês e eu espero que vocês possam buscar inspiração em coisas simples mesmo. Coisas que vocês possam realmente não interromper a produção de vocês por não se sentir inspirado. Mais uma vez, eu falo sobre inspiração e dou dicas disso, mas eu não acho que a gente deve depender sempre de inspiração. A inspiração é um bônus na vida do artista, é algo que eventualmente ele vai se sentir inspirado por qualquer coisa que o anime de ver, né? Tipo, a gente gosta de ver, eu gosto muito de ver animais, gosto muito de ver plantas e me sinto inspirado por isso. Mas eu não quero depender disso. Então, eu quero ter recursos para manipular isso ao meu favor quando eu tiver sem vontade ou sem criatividade no momento. Então,
essa simples manipulação não chega a ser uma fotomanipulação, mas é uma manipulação de cena básica para você ter uma composição básica. E, bom, espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem alguma crítica ou sugestão para o próximo vídeo, fiquem à vontade e até a próxima.